Verdade, de um modo geral, em audiências públicas de obras governamentais, a comunidade não entende. E tem mais, muitos laudos, porque, vamos dizer, devido à providência, o morro, são 3 morros, né? Conceição, Previdência e Pinto. Na Providência, entendeu? Muitas áreas lá que foram, que a GEO Rio identificou como área de risco para fazer a limpeza social, outros profissionais, entendeu? Em grupo, contestaram. Então, é o seguinte, existe, entendeu? A proposta, entendeu? De governo, que nem sempre é a proposta da comunidade. Entendeu? E, de fato, vamos dizer, a comunidade, ela não tem condições de participar das decisões. E as decisões têm que... infelizmente, porque é o seguinte, lá é baixíssima renda. A maioria não tem nem título de propriedade. Entendeu? E quando tem, não paga IPTU há séculos. E se tem algum dinheiro, é para comprar remédio, comprar alimentação. Quando pode comprar? Sérgio, quanto ao projeto, né, eu acho que o CREA tem toda a autoridade para pedir o projeto, independente da audiência pública, até porque o projeto não vai ser apresentado na audiência pública. Tá? Só deixando aqui à disposição, né, sempre que o CREA quiser um laudo técnico sobre algum assunto de arqueologia, pode recorrer ao CBA, né? Nós temos uma página na internet, você pode pegar os nossos telefones lá, pode recorrer ao CBA para fazer qualquer avaliação técnica necessária em algum assunto que o CREA ache de importância. Nós temos um acordo desse tipo com o DRM, né, Departamento de Recursos Minerais, né, e nós estamos à disposição do CREA também. Eu vou dando por encerrada aqui primeiro a nossa presidente vai fazer uma pergunta, espero que não seja difícil. A minha pergunta é para o Cláudio, né? Acho que o Cláudio... Porque, fazer assim uma breve consideração. Nós estamos na casa dos engenheiros, né? O CBA, essa gestão do CBA, tem uma característica, uma diferença, né? Nós temos um grupo de geógrafos que fazem parte também, né, do sistema Confiacreia, geólogos, né? Então, tem uma característica essa nossa gestão, né? Nós estamos dentro da casa do engenheiro. E aí, Cláudio, quando você fala que um conselheiro do Clube de Engenharia, que é presidente da SEDAI, né? Quando é colocado também aqui que um outro conselheiro do Clube de Engenharia, que é presidente do INEA, né? Principalmente em relação à SEDAI, não cumpre a legislação, não cumpre o processo de licenciamento ambiental, porque toda obra tem que ter uma licença. Então, todo processo de obra tem que ter projeto básico, projeto executivo, licença. E se essa parte, que faz parte, se esse processo, né, da arqueologia, do estudo, está dentro do processo de licenciamento ambiental, tem algo errado. Tem algo errado, porque licenciamento ambiental, todos têm que conhecer o processo, todos têm que cumprir. E, inclusive, o nosso conselheiro, presidente da SEDAI, eu acho que aqui o clube tem que fazer esse encaminhamento. E nós convidá-lo, né, Bené? Convidar o presidente da SEDAI justamente para que ele também coloque a versão aqui da SEDAI. Porque penso eu que uma empresa como a SEDAI, né, conhece o processo de licenciamento ambiental para obras. Né? Então, a minha pergunta vai ser o seguinte, em que momento, né, existe essa dificuldade da SEDAI entender isso? Ela tem que cumprir o licenciamento ambiental e que a parte de arqueologia faz parte do processo de licenciamento.
Bem, eu não tenho nada contra o governo do Estado, ao contrário, né? Sabemos que a SEDAI faz parte do governo. Também não tenho nada contra o governador, aliás, votei nele da outra vez. Agora, nós todos sabemos que o governo do Estado é extremamente truculento em tudo que ele faz, linha dura. E nós sabemos que todas as autarquias ligadas ao governo do Estado têm uma atitude truculenta em relação a tudo. Só que, não sei como nem porquê, o IPHAN, que é tão rigoroso e exigente com as empresas de forma geral, né, inclusive com outras do governo do Estado, com a SEDAI não toma conhecimento. Então, por exemplo, na ocasião em que me deparei com aquilo, eu, do campo, na hora, liguei para o IPHAN, olha, vocês estão sabendo de uma obra aqui, desse porte? Não, não estamos sabendo. Posso mandar uma comunicação? Pode, por favor. E eu mandei a comunicação. Passada uma semana, voltei lá, mais obra. Liguei de novo, vocês receberam o meu e-mail? Não, não recebemos seu e-mail. Já fizeram? Não, então eu estou fazendo um relatório. Aí eu fiz um relatório, com coordenadas de tudo, fotos de tudo, 16 ou 17 páginas. Naquele dia, quando eu cheguei em casa, e aí eu vou dar nomes, né? Eu sou ótimo, odiado por causa dessas coisas, eu dou os nomes. E aí eu cheguei em casa e tinha uma carta simplesmente do IPHAN, e assinada pelo Chico Cereto, que é assessor de imprensa ou de divulgação do IPHAN, inclusive na gestão até hoje. Aquilo aconteceu em 2009 ou 2008, mas continua até hoje. E estava escrito lá, nós arqueólogos, a cartinha está lá, não sei onde está, mas está em casa, até hoje. Nós arqueólogos somos detentores ou portadores de autorizações de pesquisa ou portarias numa determinada região, nós somos responsáveis, né, por que ocorre de dano ao patrimônio nas respectivas regiões. Bem, imagina se eu já estava inflamado, né, de estar vendo a SEDAI fazendo, eu ainda recebo uma carta assinada dizendo que eu era responsável. Aí foi quando eu mandei o relatório, que estava mandando para a assessoria de arqueologia, também mandei para o gabinete e para a assessoria de imprensa. E aí eu descobri o quanto o governo do Estado era, ou a SEDAI era poderosa. Porque aí, conversando com outros arqueólogos, eu descobri que a SEDAI jamais tinha feito qualquer projeto de arqueologia. Ou considerado diagnóstico, ligado à arqueologia, ou prospecção, ou monitoramento. E aí o mais complicado é que naquela época, eu moro aqui no subúrbio, no Rio de Janeiro, no subúrbio, o meu bairro passou a ser escavado pela SEDAI para um complemento de uma tubulação. Então, e aí eles cortaram o bairro inteiro. E aí eu vi o quanto um trabalho de uma empresa de água, saneamento, como a da SEDAI, pode ser impactante de forma silenciosa. Porque quando um peão, coitadinho, né, sem um treinamento, sem um conhecimento, ele se depara com um sítio arqueológico, um conjunto de cerâmicas, ou um sepultamento, ou qualquer coisa, ele não sabe o que é isso. Então ele vai destruir, vai achar curioso e vai passar por cima. Né? E aí é que nós chegamos a um ponto importante, que é o ponto de Light, SEG, SEDAI, né? E todas essas empresas que efetivamente impactam o solo, serem pressionadas de alguma forma, pressionada por nós, porque só nós podemos fazer isso. Nós que ainda não tivemos poder nem voz alta para ter uma regulamentação de uma profissão, mas nós podemos ter voz alta para noticiar esse tipo de aviltamento, de destruição sistemática de uma coisa que não tem jeito, que é o patrimônio arqueológico. Então, assim, eu não tenho resposta para você, Yara. Assim, eu acho que
é importantíssimo, por isso que, inclusive, eu ainda catei outras fotos e eu falei, não, isso é importante, e toda vez que eu tiver que falar de licenciamento, eu vou falar da SEDAI, porque enquanto a gente não mudar isso, potencialmente, né, vai continuar sendo destruído, né? Então, que bom que estamos aqui. Eu cheguei a procurar o Vitor Wagner Victor, né? Procurei, mas não teve jeito. Detalhe, eu procuro num evento de arqueologia que era no IDS, no qual estávamos simplesmente com Murilo Bustamante, que é procurador do Ministério Público do Governo do Estado, quando eu publicamente falei isso, tá? E ele ficou meio tonto. E no final, eu procurando por ele, ele saiu correndo e não me deu atenção. Mas se você procurar o Valdemir e meter uma foto dele na capa invitacional, ele está sempre na hora, cara. Pode ser. E pior, houve o encontro do Ministério Público em São Paulo, no qual ia tratar da regulamentação de arqueólogo, e eu fui até São Paulo. E lá tinham vários procuradores do Ministério Público Federal, também falei sobre isso, fica todo mundo assim. Então a SEDAI, ela tem uma estrela, né? Deve ser uma estrela, né? Que propicia ela continuar fazendo isso. Obrigado, Cláudio. Não, essa aí... Apresentaram uma vez para quem está trabalhando um radar de subsolo. Pergunto se a arqueologia não pode prever ou verificar com esse radar de subsolo os vestígios de sítio para que não haja, de repente, não é uma firma fazendo estradas, etc. Para fazer um levantamento daquilo. Para ver em que estágio está esse negócio do solo. Inclusive, conseguiu fazer, quem vê a parte de tubulação quando houve aquele negócio da Petrobras, que explodiu um plano para qualquer coisa. Deixa eu ver. Dorita, responde, Dorita. Fábio, que é? Fábio. A pergunta dele é sobre... Da arte dessas formas indiretas de você, com radares de subsolo, etc., não mapear e prever o local onde pode haver. Antigamente, né? Eu não sou tão velho assim, gente do céu. Meu Deus do céu. Hoje em dia, a gente tem algumas tecnologias que podem ser usadas, né? Mas, antigamente, quando a gente trabalhava em campo, né? E Gisele está aqui, a gente levava uma cópia de uma carta do IBGE para se localizar em campo. Hoje em dia, a gente com o Google, era uma cópia, né? Distorcida, né? Aí, hoje em dia, com o Google, a gente já tem um grande avanço, porque a gente pode saber exatamente onde é que a gente está, né? A gente não está perdido, né? Grande parte dos sítios arqueológicos que a gente tem, cadastrados, inclusive, eles não têm coordenada, né? Porque era difícil pegar uma coordenada de um sítio arqueológico, né? Tinha que levar um topógrafo lá,
né? Agora, com GPS até de pulso, né? Até com celular, você consegue uma coordenada geográfica mais ou menos segura. Tá? Então, esse avanço do sensoriamento remoto já foi muito importante por conta da localização e você, inclusive, poder fazer uma avaliação ambiental, né, de locais onde pode haver sítio arqueológico, de uma maneira bem rápida, e em algumas fotos aéreas você pode até identificar alguns sítios arqueológicos, sambaquis, ou então sítios históricos. Tá? Existem imagens térmicas, que são essas que são usadas para fazer mapeamento de recursos hídricos, tá? Mas elas ainda não têm a precisão suficiente para identificar sítio arqueológico e ainda não foi feito um trabalho sistemático de correlação entre a imagem e o material arqueológico. Porque essas imagens, elas não são aquilo que você vê, né? Elas são baseadas em correlações feitas anteriormente e são geralmente geradas uma cor em cima disso. Então, não tem ainda essa correlação e as imagens ainda não estão numa resolução suficiente para ser visto o material arqueológico. O material arqueológico é uma coisa de metro. Não. Para não passar com o trator por cima, ainda é o velho e bom método de andar em campo e fazer buraco, seja ele de que tamanho for, e identificar, né, a prospecção e sondagem. Tá? O GPRS, que é um sistema de verificação de subsolo através de radar, né, ele pode ser usado, mas assim, grande parte do material arqueológico não tem resposta no radar, né, radar de subsolo. Pessoal, nós vamos encerrar aqui a nossa atividade, mais um ano, e para 2013 vamos buscar aí uma estruturação do CBA, né, uma estruturação mais com um projeto mesmo, né, de movimentação do CBA, né, Bené? Então, convido as